Andar em santidade não é difícil como você pensa. Fica até o fim desse vídeo, que eu vou te mostrar de uma forma bem prática como você pode começar hoje mesmo a andar em santidade, segundo a vontade do Senhor. A paz do Senhor, irmão, me chamo Irineu. Estamos aqui no nosso segundo ensino dessa semana, no qual, ao longo dessa semana, nós estamos trabalhando o tema Vida de Santidade. Então, irmão, na aula passada a gente falou sobre o que é ser santo à luz da Bíblia. O que a Bíblia tem a nos dizer sobre o que é ser santo. Não o que os homens dizem, mas o que a Bíblia ensina. E lá naquela aula eu falei de forma bem prática o significado da palavra santo e o que de fato é ser santo. Então, irmão, para a gente recapitular bem rapidamente, para a gente estar iniciando essa aula, basicamente quando a gente fala de ser santo, a palavra santo significa separado e consagrado. Quando eu disse a vocês que a Bíblia nos fala, sede santos como eu sou santo, palavras do próprio Deus, ela está simplesmente dizendo assim: separem-se do pecado, separem-se de tudo aquilo que afasta do Senhor, consagrem-se todos os dias a mim e vivam uma vida separada para mim. Basicamente é isso que a Bíblia está falando. Debaixo disso, então, irmão, nós podemos falar sobre como nós podemos andar em santidade. Porque, infelizmente, muitas pessoas pensam que andar em santidade é ser perfeito, é não pecar, é não cometer erros. E isso, infelizmente, foi algo que foi popularizado no meio da nossa cultura. Mas isso não é verdade, irmão. Para você ter uma noção, quando a gente pega o livro de Atos e todas as cartas apostólicas, você vai notar que todos os cristãos na igreja primitiva, eles eram chamados de santos. Não porque eles eram perfeitos, porque quando nós lemos, por exemplo, as cartas paulinas, nós vamos ver, irmão, que a igreja ela tinha muitos problemas, a igreja primitiva. Não era uma igreja perfeita, era uma igreja que tinha rixas, que tinha panelinhas, que tinha heresias, que tinha problemas também. Então, irmão, mesmo assim eles eram chamados de santos, mesmo sem serem perfeitos. Como eu disse na outra aula, ser santo também não é nenhum mérito, não é nada de especial, é simplesmente a ação do Espírito Santo do Senhor. Porque na verdade, eu e você não somos capazes de andar em santidade por nós mesmos. Nós somos capazes de andar em santidade apenas pelo poder do Senhor, apenas pela dependência do Senhor, porque toda honra e glória é somente ao Senhor e não ao homem. Debaixo disso, então, irmão, sabendo desses detalhes, como então que nós podemos andar em santidade? Irmão, nós devemos entender que a palavra do Senhor diz que a partir do momento que aceitamos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós nos tornamos nova criatura. E a palavra do Senhor nos diz que nós devemos andar em novidade de vida. Nós devemos buscar a cada dia nos assemelharmos ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É claro que a Bíblia não vai falar para nós que nós devemos ser perfeitos, mas nós devemos nos esforçar para isso. Andar em santidade é se esforçar todos os dias para melhorar, nem que seja 1%. É se esforçar todos os dias para se aproximar mais do Senhor, para abandonar certos hábitos, certos lugares, certas pessoas, certas situações que você sabe que desagradam a Deus, que você sabe que não estão de acordo com a palavra do Senhor. Claro que isso não é imposto de uma forma a ser como se fosse uma legislação. Não é de uma forma imposta, mas Deus espera que a gente faça isso por amor. Não de forma legalista, mas por amor, buscando nos assemelharmos a Ele. Ser santo é buscar transformação do interior, porque você primeiro transforma o seu interior, para depois isso se manifestar no exterior. E se tem algo que o Espírito Santo faz em nós, para transformar o nosso interior, é o fruto do Espírito. Aqueles 9 frutos que eu já falei para vocês em outras semanas, eu recomendo que você volte os vídeos anteriores se você não viu, que são os 9 frutos: amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão,
domínio próprio, paciência e fidelidade. Esses 9 frutos que eles representam o caráter de Cristo, ou seja, que nós, quando desenvolvemos esse fruto dentro de nós, nós nos tornamos mais parecidos ao Senhor Jesus, imagem e semelhança do Senhor Jesus. Então nós devemos produzir esses frutos, ou seja, transformar o nosso caráter por dentro. E aí, obviamente, a partir do momento que você abandonou o pecado, que você transformou o seu interior, não necessariamente nessa ordem, o que eu quero dizer, não necessariamente você precisa esperar tudo isso acontecer para fazer essa terceira coisa. Você já pode começar a fazer em paralelo. Mas a gente começa a manifestar isso. Manifestar como que a gente começa a manifestar a nossa santidade? A partir das obras, a partir das ações, a partir das palavras, a partir do nosso testemunho. Porque nada convence mais do que o nosso testemunho. É interessante que há um ditado popular que fala assim: pregue e, se for preciso, fale. Porque a verdadeira pregação não vem das palavras, a verdadeira pregação vem do exemplo. Se nós, a partir do momento que nós estamos andando em santidade, nós começamos a dar exemplo. Não para nossa vanglória. E aí há um erro que pode nos fazer cair. Quando nós damos exemplo e queremos nos vangloriar. Não pela nossa vanglória. Porque, como eu disse, esse é um ensinamento que os homens não aceitam, porque isso mexe com o ego humano. Quando eu disse para vocês que não há mérito nenhum na santidade, da parte humana, o mérito é totalmente de Deus. Então, irmão, nós não podemos nos encher de vanglória, porque sabemos que tudo é somente para Ele. Tudo é para a honra e para a glória dEle. Se nós queremos andar em santidade, nós precisamos priorizar Cristo. Ou seja, quando chega o domingo, quando chega a semana, nós colocamos o culto como a prioridade máxima para a gente ir na casa do Senhor, para adorá-lo, para estar na presença dEle. Também andar em santidade é buscar o Senhor diariamente, por meio da oração, nutrindo o relacionamento, pois nós só podemos andar em santidade quando nutrimos um relacionamento com Deus. E só podemos ter relacionamento com Deus pelas 3 práticas, as quais eu também já falei em outros ensinos: oração, palavra e jejum. Esses 3 métodos, essas 3 ferramentas espirituais nos aproximam de Deus e nos permitem de fato sermos amigos dele, termos relacionamento com ele. Então nós precisamos buscar isso de forma prática, irmão. Porque, irmão, nós devemos entender também que mesmo andando em santidade, nós estamos num processo de santificação. Eu e você não vamos atingir a plenitude do que é ser santo aqui nesse mundo. O único que é plenamente santo é Deus. Nós só seremos santos quando o Senhor Jesus voltar e nós termos um corpo glorificado. E mesmo quando isso acontecer, nós ainda não temos mérito nenhum, porque ainda só temos o corpo glorificado pela bondade de Deus, pela misericórdia do Senhor. E se não fosse isso, nós não teríamos isso. Então, note que o mérito, a glória, a honra, a adoração é sempre somente a Deus, porque somente Ele é digno. Mas ninguém é digno, e Deus não divide a glória dele com ninguém. E isso é muito forte, nós precisamos ter essa certeza no nosso coração, porque é o que está escrito na palavra dele. E se ele escreveu isso na palavra dele, é porque isso é uma verdade absoluta que nós não podemos negar. Irmão, eu espero que essa palavra possa ter te abençoado, que você possa andar debaixo da vontade do Senhor a partir de agora já, buscando, como eu disse, não ser perfeito, mas melhorar um pouquinho a cada dia. E que o Senhor Jesus abençoe muito a sua vida. Se essa mensagem te abençoou, comenta amém e compartilha com quem precisa ouvir. Com certeza você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem. Que o Senhor Jesus lhe abençoe. Amém.